Hoje, vamos juntos compartilhar a graça de Deus, estudando a Bíblia com o tema Mãe Jerusalém. Antes de estudarmos sobre a Mãe Jerusalém, deixe-me fazer uma pergunta. Todas as pessoas do mundo estão curiosas sobre o seu futuro, pensando, o que acontecerá comigo no futuro? Às vezes as pessoas perguntam aos astrólogos, ou aos adivinhos sobre o seu futuro. É porque eles estão curiosos. Eles estão interessados em seu futuro. O que eu me tornarei no futuro? Se eu conseguir um emprego no serviço público, qual posição eu terei? Ou quanto dinheiro eu vou ganhar? Eles querem saber sobre coisas como essas, sobre o seu futuro. Vocês também não estão curiosos sobre o seu futuro? Eu creio que todos vocês querem conhecer o seu futuro. Então, a quem devemos perguntar? É bom consultar uma cartomante? Ou, devemos ir ver médiuns que leem cartas de tarô? Ninguém pode nos dar uma resposta clara sobre o nosso futuro. Nos dias antigos, quando Daniel viveu, havia um rei Nabucodonosor do Império da Babilônia. E um dia ele teve um sonho. O rei teve um sonho, e acordou de manhã. Ele sentiu que teve um sonho estranho na noite anterior, mas ele não conseguia se lembrar. Então ele convocou todos os astrólogos, cartomantes e feiticeiros que ele consultaria sobre a administração do império, e perguntou a eles sobre o seu sonho da noite anterior. O que ele sonhou? Essa era a pergunta. Já que eles sempre previram o futuro do império, se eles tinham o poder de prever o futuro, seria fácil para eles contar as coisas do passado. Foi por isso que o rei convocou todos eles. O rei os reuniu, e perguntou aos adivinhos: eu tive um sonho na noite passada, mas eu esqueci. Então, me conte sobre o sonho. Quando o rei perguntou a eles, eles puderam dar uma resposta? Nenhum deles pôde dar uma resposta. Eles eram os homens que diziam conhecer o futuro, as coisas que ainda não tinham acontecido, mas eles não podiam saber as coisas que aconteceram no passado. Isso provou que o poder deles de prever o futuro era um truque falso. Porém, através do profeta Daniel, Deus fez o rei conhecer não apenas o sonho, mas também a sua explicação. Como isso foi incrível! Então, a quem devemos perguntar sobre o nosso futuro? Imagine que quando você está se perguntando sobre o seu futuro, uma pessoa estranha aparece diante de vocês e diz: vocês se tornarão uma grande pessoa. Embora vocês estejam passando por um momento difícil, vocês logo encontrarão um grande homem, e depois de conhecê-lo, vocês viverão uma vida totalmente diferente que será realmente esplêndida. Por isso, por favor, sejam pacientes, e suportem a sua tristeza, dor, solidão e sofrimento presentes. Vocês se tornarão filho do maior homem. E então a pessoa estranha desaparece. Como vocês se sentirão a partir desse momento? Seu coração baterá descontroladamente, certo? Vocês não ficarão cheios de alegria? Ainda que alguém vos ofenda, vocês apenas ignorarão, e ficarão cheios de sonhos, esperança e expectativa, pensando: isso não é nada. Esperem e vejam que eu me tornarei uma grande pessoa. Quem disse isso? Quem nos permitiu conhecer esse tipo de coisa? Deus nos permite conhecer esse tipo de coisa. Não um adivinho,
nem um encantador, nem ninguém mais, mas Deus, que conhece o nosso futuro com precisão, nos permite saber sobre as coisas que acontecerão no nosso futuro. Ele nos fez saber que somos filhos do Maior. Não somos os seres que vivem no pequeno planeta Terra, que tem apenas 12.760 quilômetros de diâmetro, mas os herdeiros daquele que criou o infinito e imensurável universo, e administra todo o universo. Por isso, hoje, vamos estudar porque Deus nos disse para compreender a existência de Deus Mãe. Vamos tomar um tempo para descobrir através da Bíblia. Vejamos o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer. A quem? Quem devemos reconhecer? Diz, conheçamos a Deus. Vamos reconhecê-lo, mas como? Vamos prosseguir para reconhecê-lo. Não podemos conhecer a Deus se não nos esforçarmos. Devemos prosseguir em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. O profeta Oséias disse que Deus quer que o conheçamos ao invés de dar muitos cultos a Ele, ou realizar muitas atividades religiosas. Hoje, há incontáveis igrejas neste mundo. Todas as igrejas insistem em uma única doutrina. Eles dizem, Deus é um. Essa é a doutrina comum em todas as igrejas. Porém, e quanto à Igreja de Deus? Nós dizemos, definitivamente, Deus não é um. Isso não é estranho? Por isso, primeiro precisamos entender a vontade de Deus. Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. A Bíblia diz que somos os filhos da promessa. Infelizmente, porém, nem todos podem ser filhos da promessa. Então, quem é aquele que recebe a promessa de Deus, como Isaque? Primeiro, vamos estudar o que é a promessa de Deus. Vejamos a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, o problema é como podemos receber a vida eterna, e quem a dá a nós. Deus mostrou isso através da revelação do apóstolo João. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Deus criou todas as coisas e pela vontade de quem? Deus criou todas as coisas. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir, e foram criadas. Agora vamos pensar sobre a vida, relacionando-a com tudo que Deus criou. Precisamos considerar cuidadosamente como todas as criaturas recebem a vida. De quem eles recebem essa vida? Nós temos que pensar sobre isso. No nosso planeta Terra, que Deus criou, há pássaros voando no céu, peixes nadando no mar, e animais correndo na terra. Como as aves do céu obtêm a vida? De quem?
Eles recebem a vida de suas mães. E quanto aos peixes no mar? Eles também recebem vida através de suas mães. E quanto aos animais que correm pela terra? Eles também recebem vida de suas mães. E quanto aos seres humanos? Já que todos os humanos também foram criados por Deus, nós recebemos a vida através de nossas mães. Pela vontade de quem Deus criou tudo, pela vontade de Deus. Foi dito que tudo foi criado, e existe pela vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus em fazer com que todos recebam vida de suas mães? Na providência de Deus, um pai não pode dar à luz um filho. Por quê? Tudo é possível com o poder de Deus, certo? Deus pode fazer os pais darem vida, mas por que Ele fez as mães darem vida? Há uma certa vontade de Deus. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E encontremos a vontade de Deus que fez isso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia testifica que Deus, que se referiu a si mesmo como nós, criou o homem. Todas as versões da Bíblia escritas em coreano, francês, alemão, inglês e espanhol, todos leem o mesmo. A Bíblia claramente diz isso, mas por que as igrejas ensinam às pessoas que um só Deus criou o homem? Isso é consideravelmente errado. Vamos continuar com o versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Quem Deus criou? Homem e mulher os criou. Deus os criou à imagem de Deus, e o homem e a mulher foram criados. À imagem de quem Deus criou o homem? O homem foi obra de Deus, que foi feito de acordo com a imagem masculina de Deus. E a imagem feminina? Não é certo que Deus criou a mulher apenas de acordo com a imagem feminina de Deus? Como toda a humanidade chama a imagem masculina de Deus? Eles o chamam de nosso Pai que está nos céus. Então, naturalmente, quem é a imagem feminina de Deus para nós? Para nos fazer saber disso, Deus criou tudo pela sua vontade. E quando Ele dá vida a tudo, Ele dá apenas através das mães. Se não estivéssemos no ventre de nossa mãe, nossos olhos, ouvidos, nariz, boca, dedos das mãos e pés não poderiam ser criados. Sem uma mãe, não podemos existir. Por que Deus criou todas as coisas assim? Essa é a coisa mais importante que devemos saber. Por isso a Bíblia diz que devemos prosseguir em conhecer a Deus. De acordo com a Epístola aos Hebreus, as coisas nesta terra são uma figura e sombra do que está no céu. Assim como há pai e mãe nesta terra, quem deve estar no céu? Deve haver Deus Pai e Deus Mãe. No entanto, muitas igrejas ignoram as palavras do livro do Gênesis, capítulo 1, mas insistem que Deus é um só. O que os faz dizer isso? Acontece que por causa das palavras na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, dizendo: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Vocês não ficam confusos quando leem esse versículo? Vocês podem pensar: a Bíblia diz que Deus é um, mas por que eles dizem que Deus é dois? A próxima parte é muito importante. Um só Deus.
E quem? Pai de todos. Isso mesmo, o Pai é um. Nós ensinamos que Deus é dois, mas que o Pai é um. É claro, Deus Pai é um. Não há dúvidas. Porém, não há apenas Deus Pai, mas aqui também há Deus Mãe cuja imagem é feminina. Cada palavra nos 66 livros da Bíblia não é registrada pelos pensamentos e sabedoria dos homens, mas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, temos que crer nisso como Ele é. E isso é sabedoria. Há distinção entre a palavra de que Deus Pai de todos é um, como está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 4, e a palavra de que Deus é um. Se nos perguntarem, Deus Pai é um só? Devemos responder, Amém. Porém, se nos perguntarem, Deus é um só? Devemos responder, não. Deus Pai é um só, é claro. Mas Deus é dois. Deus Pai e quem? Deus Mãe realmente existe. A fim de permitir que todos os seres humanos entendam essa verdade, através dos 66 livros da Bíblia, Deus fez dois modelos. Os dois modelos são Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos que foram criados à imagem de Deus. Como está escrito que Deus criou tudo pela sua vontade, há a vontade de Deus em criar Adão e a vontade de Deus em criar Eva. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 14, e pensemos sobre Adão primeiro. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem? Quem é aquele que havia de vir? Na última parte do livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito, Amém. Vem, Senhor Jesus. Por isso, aquele que havia de vir se refere a Jesus. Então, Adão é aquele que representa Jesus, e Jesus é o Pai do nosso espírito. A razão pela qual Deus criou Adão e o fez existir foi porque ele queria nos ensinar sobre Deus Pai, a imagem masculina de Deus. Então, por que Deus criou Eva, a esposa de Adão? Quem ela representa? Vejamos o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva sua mulher, por ser, o quê? A mãe de todos os seres humanos. O que significa o nome Eva? Adão chamou sua esposa de Eva, contendo o significado de vida. Em outras palavras, isso significa que todos os seres humanos recebem a vida eterna, apenas através de Deus Mãe, não é? Para nos ensinar a existência de Deus Pai, Deus criou Adão. E para nos fazer conhecer a existência de Deus Mãe, Deus criou Eva. Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Quanto ao tempo do aparecimento de Eva, o Evangelho de João explica em detalhes. Vejamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O que ele quis dizer com ressuscitar no último dia? O que ele dará aos que estão mortos? Isso significa que ele lhes dará vida. 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra como Deus Todo-Poderoso. Então, por que ele dará a vida no último dia?
e não naquele momento. Esse é um ponto muito importante para conhecer a Deus. No versículo 40, está escrito: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Foi dito que ele ressuscitará o seu povo no último dia. Ele poderia ter permitido que todos aqueles que creram em Jesus tivessem a vida eterna naquele momento, e os salvasse. Mas por que ele disse que os salvaria no último dia? Ele não disse que os salvaria em qualquer momento, mas no último dia. Ele repetidamente disse isso. Vamos para o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. Jesus disse repetidamente que ele os ressuscitaria no último dia. Ele disse as mesmas palavras pela terceira vez: eu o ressuscitarei no último dia. 3 vezes são suficientes, mas ele disse novamente. Versículo 54. Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu, o quê? O ressuscitarei no último dia. Agora, pela 4ª vez, ele disse que os ressuscitaria no último dia. Ele proclamou um conteúdo tão importante neste momento. Então, por que a promessa de Deus, a vida eterna, está relacionada com o último dia? Vamos encontrar a resposta para o motivo de Deus predeterminar isso. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quem o Cordeiro representa? É Jesus Cristo. O Cordeiro é Jesus, mas esse não é o Jesus que veio pela primeira vez. Isso porque as próximas palavras dizem que esse Jesus aparece para ter o casamento com a sua esposa. Isso não é sobre a primeira vinda de Jesus. Então, quem é aquele que havia de vir? Jesus que vem pela segunda vez. Através de Adão e Eva, a existência do pai e da mãe é explicada. Se Adão representa aquele que havia de vir, ou seja, a segunda vinda de Jesus, assim como Eva, a esposa de Adão, certamente existiu, a esposa do Cordeiro também deve existir, certo? Ela deve existir. Vamos descobrir quem é a esposa no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quem foi preparada? Está escrito que a esposa finalmente se preparou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então, me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O fato de que existe a esposa do Cordeiro é a verdadeira palavra de Deus. E as palavras, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro também são palavras de Deus. Então, você e eu somos aqueles que foram convidados para as bodas do Cordeiro. Vocês não concordam com isso? De acordo com a parábola das bodas celestiais no Evangelho de Mateus, capítulo 22, aparecem os convidados e os escolhidos. Então, quem é a esposa que aparece aqui? Nós somos aqueles que são chamados. E o Cordeiro é a segunda vinda de Jesus. Então, quem é a esposa? Segundo a Santa Trindade, Jesus Cristo é o nosso Deus Pai. Então, como devemos chamar a esposa de Deus Pai? Ela é a nossa eterna mãe. Sobre esse fato, vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, e vejamos qual revelação Deus mostrou ao apóstolo João. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou, em espírito, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. O que o anjo mostrou a ele? Ele mostrou a ele a santa cidade, Jerusalém. Qual é a vontade de Deus em mostrar essa Jerusalém? A partir de agora, vamos encontrar a resposta sobre isso.
Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Com isso, que relação temos com Jerusalém? Foi dito, ela é a nossa mãe. Todas as Bíblias ao redor do mundo têm os mesmos registros. Está escrito, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Agora, nós temos Deus mãe ou não? Nós certamente temos a nossa mãe. Vejamos o versículo 27 também. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, são o quê? São filhos da vida eterna como Isaque. Como Isaque, somos os filhos da promessa através da mãe. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascerá segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim. De quem? E sim da livre. Se somos filhos da mulher livre, como devemos chamar a mulher como seus filhos? Nossa mãe. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Por que os 66 livros da Bíblia focam repetidamente na mãe? O motivo é encontrado na última página da Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. Quanto ao livro do Apocalipse, quem o mostrou a quem? Jesus a mostrou ao apóstolo João na ilha de Patmos. O verdadeiro testemunho de Deus foi dado ao apóstolo João. João viu o Espírito e a noiva dizendo as palavras. Quem é o Espírito? O Espírito é Deus Pai. E quem estava ao lado dele como a noiva do nosso Pai? O que eles estavam fazendo? João os viu dizendo. 2000 anos atrás, João os viu dizendo em uma visão na ilha de Patmos. O Espírito e a noiva dizem, vem. João ouviu claramente. Ele claramente ouviu o Espírito dizendo, e ouviu a noiva também, dizendo, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça. Deixá-lo levar o quê? Receba de graça a água da vida. Somente quem pode nos dar a água da vida? Somente Deus pode nos dar a água da vida. Em conclusão, quem são o Espírito e a noiva? Eles são Deus. Deus chama e reúne todos os seres humanos. Por isso, foi dito que não devemos acrescentar nada às palavras de toda essa profecia sobre o chamado de Deus, nem tirar nada. Versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quando lemos a Bíblia como está escrita, sem adicionar ou tirar nada da Bíblia, quantos deuses existem? Deus Pai e Deus Mãe. Há Deus Pai e Deus Mãe. Sem passar por Deus Mãe, o que está faltando em nós? A vida eterna nunca pode ser dada a nós. Quanto ao tempo em que Deus Pai dará a vida a todos os seres humanos,
Quando vemos a obra da criação de Deus, Eva deve aparecer no final da criação em 6 dias. Da mesma forma, quem deve aparecer no final da criação em 6.000 anos? A Eva profética, a Mãe Jerusalém Celestial, deve aparecer. É por isso que a esposa do Cordeiro, a noiva, foi finalmente preparada nos últimos dias. Agora é a hora dela aparecer. Na última época do Espírito Santo, Deus Mãe aparece para dar algo a todos os seres humanos. O que é isso? Nos últimos dias, ela veio para dar vida a eles, de acordo com a profecia. De acordo com a profecia, quando os ramos da figueira se renovaram, e suas folhas brotaram, o Pai veio, foi batizado, e abriu o caminho do Evangelho. Antes de ascender ao céu, assim como Eva foi criada através das costelas de Adão, a Mãe apareceu depois que o Pai ascendeu. A Bíblia nos ensina isso. Por isso, nós, a Igreja de Deus, cremos absolutamente que a vida nunca pode ser dada a nós sem Deus Mãe. Deve existir Deus Mãe, assim como Deus Pai. E Deus Salvador deve habitar em Sião, onde as festas de Deus são celebradas. 2000 anos atrás, quando Jesus veio à Terra, os fariseus e os escribas viram Jesus Cristo pessoalmente. Por que eles falharam em crer nele? Se perguntarmos a todos os seres humanos, vocês podem receber Jesus, se ele aparecer novamente nesta época, todos eles dirão, sim, amém. Porém, se dissermos, ele se tornou carne, e apareceu em semelhança humana novamente, vocês podem crer nisso? Eles ficam sem palavras. Quando ele aparecerá para aqueles que estão esperando por ele? Quando ele vem pela segunda vez? Ele vem sozinho? Deus Pai e Deus Mãe aparecem juntos como o Espírito e a noiva, e guiam todos os seus filhos perdidos para a verdade e os salvam. Já que eles vêm em forma humana como nós, como está profetizado no livro de Isaías, capítulo 8, eles se tornam pedra de tropeço. Como podemos crer que um homem é Deus? Isso foi o que os fariseus disseram há 2000 anos. Por isso, Jesus Cristo disse muito ansiosamente: crede-me, crede ao menos por causa das mesmas obras. Isso significa, crede em mim, vendo o que estou fazendo. Se estou pregando a nova aliança ou não, se estou em Sião ou não, e se apareci na última época ou não. Vendo a obra que estou fazendo, se está profetizado e se você crer, você será salvo. As pessoas pensam, se Jesus está na terra, não haverá ninguém que não creia nele. Porém, embora Jesus estivesse na terra há 2000 anos, muitos judeus não acreditavam nele. Eles se afastaram dele. Mas devemos reconhecê-lo. Então, o que devemos fazer para conhecer a Deus? Devemos prosseguir em reconhecê-lo. Hoje, vocês e eu, tivemos o nosso futuro garantido através das palavras do nosso Deus na Bíblia, não de qualquer livro de astrólogos, ou de qualquer outro livro de profetas. E chegamos a conhecer a existência de Deus Mãe que garantirá o nosso futuro. Por favor, não percam essa fé até o fim, mas guardem-na profundamente em seus corações, para que todos vocês recebam bênçãos neste sábado. Agora eu gostaria de encerrar o sermão, esperando que vocês tenham recebido muita graça com as palavras. Muito obrigado.